Alguma vez você já ouviu falar de Phil Schneider, engenheiro, geólogo e uma figura controversa que afirmava ter trabalhado em projetos secretos do governo americano? Em 1995, pouco antes da sua morte misteriosa, Schneider fez uma declaração chocante. Uma agenda alienígena estaria em curso culminando em 2029 com a tomada total do planeta. Mas e se ele estivesse errado? E se a data real fosse muito, muito antes? E se o ano fosse 2026? Hoje vamos mergulhar numa história que mistura fatos, ficção e teorias da conspiração. Uma história que nos leva até uma das bases subterrâneas mais infames do mundo. A base de Dulce no Novo México. Esta é a história do Protocolo 2026 e da última transmissão que ecoou de suas profundezas. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar a sua percepção da realidade. Tudo começa em 2024, não muito longe da pequena e pacata cidade de Dulce. Um geólogo cético e pragmático trabalhava para uma empresa de mineração, mapeando o subsolo do deserto. Para ele, as lendas sobre a base de Dulce eram apenas isso. Lendas para assustar turistas. Ele acreditava em rochas, dados e lógica. Seu trabalho era simples: encontrar depósitos minerais valiosos. Mas o deserto do Novo México guarda segredos muito mais antigos e sombrios do que qualquer veio de minério. Numa tarde escaldante, enquanto seu equipamento de perfuração atingia uma profundidade incomum, algo deu errado. O alarme soou. A broca havia encontrado uma resistência inesperada, algo que não deveria estar ali. Ao examinar os detritos, Elias encontrou algo que desafiava toda a sua formação científica. Fragmentos de uma liga metálica desconhecida. Era incrivelmente leve, mas quase indestrutível. Não se parecia com nada que ele já tivesse visto. Nem nos livros de geologia, nem nos catálogos de metais conhecidos. Era lisa, fria ao toque e parecia absorver a luz ao seu redor. Intrigado, ele guardou uma amostra. Mas a verdadeira descoberta veio horas depois, numa cavidade rochosa exposta pela perfuração. Lá, coberto por poeira e tempo, estava um rádio antigo, um modelo de transmissão de ondas curtas. Fabricado em 1979, como aquilo foi parar ali a dezenas de metros de profundidade, selado sob camadas de rocha milenar? A curiosidade de Elias, antes uma faísca, agora era uma fogueira. Naquela noite, na solidão do seu trailer, Elias conseguiu ligar o rádio. Depois de girar o seletor por um tempo, entre chiados e estática, uma voz surgiu. Era fraca, distorcida, mas inconfundivelmente humana. A voz de uma mulher repetindo uma série de coordenadas e números, e então uma frase que gelou o sangue de Elias. Aqui é Dulce. O protocolo 2026 está ativo. Repito, o protocolo 2026 está ativo. Eles sabem. Não há mais tempo. A transmissão se repetia em loop. Uma mensagem fantasma presa no éter por mais de 40 anos. Elias, o homem da ciência, estava diante de um mistério que desafiava a razão. Aquela voz, aquela mensagem, o metal impossível. Tudo apontava para um único lugar. A lendária e temida base de Dulce. Ele precisava entender o que era o protocolo 2026. Consumido pela necessidade de respostas, Elias usou as coordenadas da transmissão. Elas não apontavam para a entrada conhecida da base, mas para uma área remota e desolada do deserto. Durante dias, ele pesquisou cruzando dados geológicos com as informações do rádio. Ele descobriu uma anomalia, uma falha geológica que não constava em nenhum mapa oficial. Poderia ser uma entrada secreta? Ignorando o bom senso, ele partiu para o local. O que encontrou foi uma estrutura de ventilação disfarçada de formação rochosa. A entrada para o covil do leão, com o coração martelando no peito. Ele desceu para a escuridão, armado apenas com uma lanterna e o fragmento de metal alienígena. O que ele encontrou lá embaixo superava os contos mais selvagens. Corredores intermináveis de metal polido, laboratórios repletos de tecnologias que pareciam saídas de um filme de ficção científica, e criaturas, coisas que não deveriam existir, mantidas em celas de contenção. A base não era apenas um posto militar, era um zoológico de horrores, um laboratório biológico em escala massiva. Guiado por sinais e anotações antigas que pareciam ter sido deixadas para trás às pressas, Elias chegou ao centro de comando. E lá, em um monitor principal, uma contagem regressiva pulsava em vermelho. Faltavam menos de 2 anos. O destino: 21 de dezembro de 2026. O nome do evento: Protocolo 2026. Liberação final. Foi então que ele entendeu. O Protocolo 2026 não era um plano de defesa. Era um plano de ataque. Um evento de extinção em massa programado. As criaturas nos laboratórios não eram prisioneiras. Eram armas biológicas. A base não era para conter uma ameaça, mas para liberá-la. A voz no rádio pertencia a uma cientista que em 1979 descobriu o plano e tentou alertar o mundo, mas falhou. Ela sabotou o sistema, atrasando o protocolo, mas não conseguiu detectá-lo completamente.
A contagem regressiva era o resultado do seu sacrifício. Um alarme silencioso que esperou décadas para ser encontrado. De repente, sirenes ensurdecedoras ecoaram pela base. Ele havia sido detectado. As portas de segurança começaram a se fechar e luzes vermelhas piscavam freneticamente. O sistema de defesa da base estava sendo ativado. O que se seguiu foi uma fuga desesperada. Elias correu pelos corredores labirínticos, com o som de portas de titânio se fechando atrás dele. O fragmento de metal que ele carregava começou a vibrar, emitindo um zumbido baixo como se estivesse reagindo à energia da base. Em meio corador, uma das celas de contenção se abriu. Uma sombra alta e esguia emergiu, com múltiplos membros e olhos que brilhavam na penumbra. Não era uma criatura para ser estudada, era uma máquina de matar. Por puro instinto, Elias jogou o pedaço de metal na direção da criatura. Ao atingir o ser, o metal explodiu em uma luz ofuscante, desintegrando a criatura instantaneamente. Era uma chave, uma arma. Ele não teve tempo para pensar. Ele continuou correndo usando a intuição e a sorte para encontrar o caminho de volta à superfície. Ele conseguiu escapar por pouco, emergindo no deserto sob o céu estrelado, ofegante e coberto de poeira. O silêncio do deserto nunca pareceu tão alto, mas ele não estava seguro. Ele sabia demais. O protocolo 2026 estava em andamento, e agora ele era o único que conhecia a verdade. Ele era a última esperança de impedir um apocalipse silencioso, projetado nas sombras por décadas. Ele olhou para o horizonte, o coração ainda disparado. A fuga da base era apenas o começo. A verdadeira batalha estava prestes a começar. Ele precisava encontrar uma maneira de expor tudo, de fazer o mundo acreditar no inacreditável. Elias sabia que não podia voltar para sua vida antiga. Agora ele era um fugitivo, caçado por uma organização sombria com recursos ilimitados. Ele se tornou um fantasma, movendo-se pelas sombras, usando seu conhecimento de geologia e sobrevivência para se manter um passo à frente de seus perseguidores. Ele começou a vazar informações de forma anônima, usando criptografia e redes obscuras, contando pedaços da sua história, na esperança de que alguém, em algum lugar, conectasse os pontos. Ele falou sobre a Liga Metálica, sobre a transmissão de 1979, sobre a contagem regressiva. Mas para o mundo, eram apenas mais teorias da conspiração na vastidão da internet. Ninguém o levava a sério. A contagem regressiva, no entanto, não parava. Enquanto a data se aproximava, o mundo começou a notar eventos estranhos. Anomalias climáticas, surtos de doenças desconhecidas em áreas isoladas, avistamentos em massa de fenômenos aéreos não identificados. Eram testes? O sistema sendo preparado para a liberação final? Elias sabia que eram. Cada notícia era como um prego em seu caixão, a prova de que o tempo estava se esgotando. Ele se sentia como Cassandra, o profeta amaldiçoado a prever a verdade sem que ninguém acreditasse. A solidão e o peso do conhecimento eram esmagadores. Ele se perguntava se a cientista de 1979 se sentiu da mesma forma antes de fazer sua última e desesperada transmissão. A história nos leva para a noite de 20 de dezembro de 2026. Menos de 24 horas para a ativação do protocolo. Elias está de volta ao deserto do Novo México, não muito longe da base. Ele sabe que não pode impedir a contagem regressiva de dentro, mas talvez possa fazer algo de fora. Ele montou um dispositivo improvisado, uma tentativa de sobrecarregar a rede de energia da base, usando a tecnologia que ele mal entendia do fragmento de metal. Era um tiro no escuro, uma aposta desesperada. Enquanto ajustava os últimos fios, ele olhou para o céu. E então ele viu luzes, não as estrelas, mas dezenas de luzes azuis silenciosas, movendo-se em formação perfeita sobre o deserto. Elas não eram da base. Eram outra coisa, elas estavam vindo para a base. Eram reforcos? Eram inimigos da facção que controlava a base? Ou eram os verdadeiros mestres vindo para supervisionar a colheita? A história de Elias e do Protocolo 2026 não tem um final claro. Ela termina aqui, com um homem sozinho no deserto, observando um exército silencioso de luzes azuis descer sobre o epicentro de um apocalipse iminente. O que aconteceu naquela noite? O protocolo foi ativado, as luzes azuis o impediram, ou vieram para garantir seu sucesso? A história nos deixa com mais perguntas do que respostas. Um eco da voz no rádio, um aviso perdido no tempo. Talvez algumas verdades sejam muito grandes para serem contidas, e alguns segredos, muito perigosos para serem revelados. O que você acha que aconteceu? A contagem regressiva parou, ou o nosso tempo simplesmente acabou? Deixe sua teoria nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.